Olá, olá! Hoje nós vamos discutir quais são as múltiplas possibilidades do profissional de educação física e esporte a partir dos diferentes conceitos de corpo. No vídeo anterior, eu trouxe dois conceitos importantes para a nossa prática profissional: o corpo biológico e o corpo simbólico. Em outras palavras, nós discutimos que um coreógrafo imagina e sente o corpo na dança de um jeito único, diferente do dançarino que faz do seu corpo a sua própria expressão para a sua própria coreografia. E eu quero trazer esses dois conceitos aqui para o universo do profissional da educação física e para a nossa prática profissional. Eu gostaria de começar esse vídeo com alguns questionamentos. O que pode um profissional da educação física? Se a gente está discutindo o corpo e seus limites, existem limites para o trabalho do profissional de educação física? E se existem, quais são estes limites? Tem uma história que eu gosto muito e que eu quero trazer aqui para a gente pensar sobre estas múltiplas possibilidades do corpo e estas múltiplas possibilidades para o profissional da educação física e do esporte. A história que eu quero contar aqui é a história do James Naismith, o cara que inventou o basquetebol, uma das modalidades esportivas mais apreciadas do mundo e uma das mais exploradas comercialmente. De uma forma bastante resumida, o diretor da ACM de Massachusetts, nos Estados Unidos, estava preocupado que durante o inverno rigoroso que se fazia, os jovens não podiam praticar esportes ao ar livre, mesmo porque eles estavam restritos ao ginásio e aos exercícios ginásticos. O diretor então pediu para o funcionário, que era o professor de educação física, o James Naismith, que este criasse um jogo que pudesse ser praticado em um lugar coberto e que fundamentalmente não estimulasse a violência. Eu trouxe dois vídeos aqui para ilustrar essa história. O primeiro vídeo que a gente está vendo aí é uma simulação, né, das impossibilidades de jogar, de praticar um esporte com bola num ginásio fechado naquela época. E agora aqui do outro lado nós temos o vídeo mostrando um pouco como que foi a criação do basquetebol. Então, com esse desafio em mãos, Naismith foi para casa pensar na tarefa que foi dada. Isso foi em 1891 e mais de 100 anos depois a gente tem o basquetebol como um fenômeno esportivo e corporal. Então agora imagine que nestes 100 anos como aconteceram as diferentes narrativas do corpo na prática do próprio basquetebol. O fato é que a gente sempre está vendo novos esportes surgindo, novas danças, novos movimentos, novas releituras do corpo, porque uma das questões mais atraentes do esporte é justamente como trazer novos jeitos para o corpo e, claro, como trazer novas representações também para as modalidades que já existem. O Naismith partiu de um desafio e criou um esporte totalmente novo. E o Dick Fosbury tinha uma outra dificuldade, que era na execução do salto e altura, e ele criou um novo jeito de saltar. E eu queria contar essa história aqui. A história do Dick é um exemplo bastante interessante de como é possível trazer novos significantes para o esporte, para um gesto técnico. Nas Olimpíadas do México, em 1986, o Dick ressignificou a percepção mundial do salto e altura. Antes dele, todos os atletas saltavam com uma técnica chamada de rolo ventral, e o Fosbury inovou essa técnica que é utilizada hoje e que leva o nome dele, que significa atacar o sarrafo de costas em vez de atacar o sarrafo de frente. E é isso que pode fazer um profissional da educação física, um atleta, um técnico, um preparador físico, criar novos espaços para o corpo, novos lugares de fala para este corpo e então promover novas conexões simbólicas para a prática esportiva e, portanto, novas experiências para o corpo. A nossa profissão está baseada nisso e é preciso que o ambiente da prática esportiva seja propício para que nossos alunos, para que os nossos atletas e também para que os profissionais do esporte possam estabelecer os seus próprios significantes para o esporte, para a atividade física. Tanto o fenômeno esportivo quanto o corpo, eles estão em constantes transformações. E quanto mais criativas e particularidades as ações técnico-táticas de cada um, mais possibilidades inovadoras serão construídas para o esporte e para a atividade física. Quando a gente se apoia neste princípio de oferecer espaços de criação,
permitindo que os nossos alunos, que os nossos atletas se apropriem da prática esportiva, que eles estabeleçam sentido do porquê estar ali fazendo de um jeito e não de outro, isso torna a prática esportiva mais rica. A prática esportiva ela não pode estar estanque, imersa num único tipo de pensamento já estabelecido. O que está em jogo é o próprio jogo e o quanto de significações ele pode produzir, e ele pode produzir para o sujeito. Então, para encerrar, eu volto aqui àquela pergunta inicial: o que pode um corpo no esporte? O que podem os profissionais envolvidos? Há um limite para esse corpo? E para o corpo simbólico, que escreve novas histórias e que produz novos significantes esportivos, quais são as múltiplas possibilidades do corpo e de trabalho com esse corpo? E para você, o que significa o esporte na prática? Acesse os espaços de discussão que estão disponíveis. Vamos construir juntos novas visões sobre o esporte. Eu aguardo por você e até lá!